Olá, família. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das perguntas mais intrigantes da Bíblia, uma daquelas que muita gente se faz, mas poucos sabem a resposta. Adão ou Eva? Quem morreu primeiro? Parece uma pergunta simples, mas a resposta revela verdades profundas sobre a história da humanidade, sobre o plano de Deus e sobre a nossa própria vida. Fique comigo até o final, porque além de desvendar esse mistério, vamos descobrir curiosidades incríveis sobre o primeiro casal e terminar com um devocional poderoso que vai transformar o seu dia. Garanto que você não vai querer perder nenhum segundo. Vamos direto ao ponto. A Bíblia não diz explicitamente quem morreu primeiro, se foi Adão ou se foi Eva. Não existe um versículo que afirme: e Eva morreu antes de Adão, ou o contrário. No entanto, podemos chegar a uma conclusão muito lógica, analisando as Escrituras. A chave está em Gênesis, capítulo 5, versículo 5. A passagem diz: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Este é o registro oficial da morte de Adão. A Bíblia nos dá a idade exata com que ele faleceu, 930 anos. Agora, e Eva? A Bíblia não nos dá um registro da idade de Eva quando ela morreu. Ela é mencionada como a mãe de todos os viventes em Gênesis 3:20. E sabemos que ela teve filhos com Adão, como Caim, Abel e Sete, além de outros filhos e filhas mencionados em Gênesis 5:4. Mas não há um obituário para Eva, por assim dizer. Então, como podemos saber quem partiu primeiro? O raciocínio mais aceito entre teólogos e estudiosos da Bíblia é que Adão morreu primeiro. Por quê? Porque a Bíblia faz questão de registrar a longevidade e a morte de Adão como um marco. Ele foi o primeiro homem, o cabeça da raça humana. E sua morte, aos 930 anos, encerra um capítulo monumental da história. Se Eva tivesse morrido antes dele, é muito provável que a Bíblia tivesse registrado esse fato, talvez mencionando que Adão ficou viúvo. A ausência de qualquer menção à morte de Eva antes da de Adão sugere fortemente que ela morreu depois dele. Ela provavelmente viveu alguns anos a mais, mas como a genealogia e a contagem do tempo na Bíblia antiga eram frequentemente registradas através da linhagem masculina, o foco permaneceu em Adão. Então, a resposta mais provável e biblicamente coerente é: Adão morreu primeiro. Mas essa história vai muito além de uma simples curiosidade. Vamos pensar em algumas coisas fascinantes sobre Adão e Eva. Você sabia que o nome Adão, em hebraico, Adamá, significa terra ou solo? Isso nos lembra que ele foi formado do pó da terra, como diz Gênesis 2:7. E o nome Eva, ou Shavá, em hebraico, significa vida ou vivente, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Que simbologia poderosa, não é? A terra e a vida juntas no início de tudo. Outra curiosidade. Adão foi a primeira pessoa a receber uma tarefa de Deus: cuidar do jardim do Éden e dar nome a todos os animais. Imagine a inteligência e a criatividade que Adão precisou ter para nomear leões, girafas, águias, golfinhos. Ele tinha uma comunhão perfeita e direta com o Criador. E Eva não foi uma criação secundária ou inferior. Gênesis 2:18 diz que Deus a fez como uma auxiliadora idônea, uma parceira que o completava perfeitamente. Eles eram um time, a imagem e semelhança de Deus na terra juntos. A história deles, no entanto, também é uma história de queda. A desobediência no jardim do Éden trouxe o pecado e a morte para o mundo. Em Romanos 5:12, o apóstolo Paulo explica: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte não era parte do plano original de Deus. Foi uma consequência direta da escolha de Adão e Eva de desobedecer. E a primeira morte registrada na Bíblia não foi a deles, mas a de seu filho, Abel, assassinado por seu irmão Caim. Imagine a dor de Adão e Eva, não apenas por terem perdido um filho, mas por verem o fruto terrível da desobediência que eles mesmos introduziram no mundo. Foi a primeira família a experimentar o luto, a violência e a separação. Eles viveram centenas de anos,
carregando o peso dessa decisão. Pense nisso. 930 anos. Adão viu gerações e gerações nascerem. Ele viu a humanidade se multiplicar, mas também viu o pecado se espalhar. Ele viu seus descendentes construindo cidades, desenvolvendo habilidades, mas também se afastando cada vez mais de Deus. Ele foi uma testemunha viva das consequências de uma única escolha errada. Mas a história não termina em tragédia. E é aqui que entramos no nosso momento devocional. A história de Adão e Eva nos ensina sobre pecado e consequência, mas acima de tudo, nos aponta para a redenção. Logo após a queda, em Gênesis 3:15, Deus faz a primeira promessa de um Salvador. Ele diz à serpente que da semente da mulher viria um que esmagaria a sua cabeça. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo. No meio da maldição, Deus já estava plantando a semente da esperança. A Bíblia chama Jesus de o último Adão. Em 1 Coríntios 15:45 está escrito: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão nos trouxe a morte através da desobediência. Mas o último Adão, Jesus, nos trouxe a vida eterna através da sua obediência perfeita. Onde Adão falhou, Jesus triunfou. A morte que entrou no mundo por causa de Adão foi vencida na cruz por Jesus. Isso significa que, embora todos nós, como descendentes de Adão, nasçamos com a sentença da morte física e espiritual, em Cristo nós podemos nascer de novo para uma vida que a morte não pode tocar. A morte de Adão aos 930 anos foi o fim de uma era. A morte de Cristo na cruz foi o começo de uma nova aliança para todos nós. A lição para hoje é poderosa. Suas escolhas têm consequências, assim como as de Adão. Mas não importa qual tenha sido a sua queda, não importa o peso que você carrega. A promessa de redenção que foi feita a Adão e Eva no jardim é a mesma promessa que está disponível para você hoje. Jesus, o último Adão, veio para consertar o que foi quebrado. Ele veio para te dar uma nova chance, uma vida abundante e eterna. Então, hoje, eu te convido a refletir. Você está vivendo sob a herança do primeiro Adão, preso ao ciclo de pecado e morte? Ou você já abraçou a herança do último Adão, Jesus, vivendo na liberdade e na esperança da vida eterna? A escolha é sua. A morte de Adão foi um fato histórico, mas a sua vida eterna em Cristo é uma decisão presente. Espero que essa reflexão tenha falado ao seu coração. A Bíblia é cheia de tesouros como este, que nos ensinam, nos corrigem e nos apontam para Jesus. E agora, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós temos um grupo de devocional diário, onde compartilhamos a palavra, oramos uns pelos outros e crescemos juntos na fé. É uma comunidade incrível de apoio e encorajamento. Se você quer fazer parte, se quer começar ou terminar o seu dia conectado com Deus e com irmãos na fé, é muito simples. Deixe aqui nos comentários a palavra oração. Apenas a palavra oração. Assim que eu vir seu comentário, vou te enviar pessoalmente o link para você entrar no nosso grupo. Eu quero muito ver você lá conosco. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos estudos. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até a próxima.